Mas vamos conversar hoje, né? A gente está falando hoje com relação à inclusão no mercado de trabalho de pessoas deficientes e a gente está recebendo aqui a Josiane Silva, ela é especialista em RH, de recrutamento e seleção pessoal, para conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto de hoje. Queremos convidar você a participar conosco, entrar conosco nessa conversa e a gente vai entender um pouquinho, né, do que acontece. Existe uma lei, a gente já sabe disso, desde 91, né, a lei de cotas, que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a contratarem pessoas portadoras pessoas com deficiência, né? A lei prevê que uma determinada quantidade de vagas, que varia de 2% a 5% do número total de funcionários, deve ser reservada para as pessoas deficientes. Mas o que tem acontecido, né? Por que as pessoas ainda encontram dificuldade para conseguir o seu emprego, uma oportunidade? Na verdade, hoje em dia, a qualificação, né, a capacitação dessas pessoas também é um ponto que deixa um pouco a desejar. As pessoas não conseguem ter acesso aos cursos profissionalizantes ou curso técnico, até mesmo ensino superiores, de uma forma adaptada à realidade dela, né? Que ela possa, apesar da deficiência, conseguir obter essa qualificação. E, além disso, a própria experiência também, né, que o Ministério do Trabalho recomenda que não exija-se a experiência da pessoa, mas há determinadas funções que requerem a experiência, assim como funções mais técnicas, como, por exemplo, um técnico de informática. Então, dependendo da vaga, do perfil, é necessário que eu exija a experiência dessa pessoa, certo? Então, isso é uma dificuldade que eles acabam encontrando. Além, eu acredito que o preconceito e a discriminação, muitas vezes ela começa dentro da própria casa. Os pais ou os familiares muitas vezes não acreditam também na pessoa e acabam não investindo ou apoiando, porque há alguns casos de sucesso de pessoas com deficiências que chegam à graduação, ensino superior, realmente profissionais conceituados, mas porque muitas vezes eles tiveram o apoio, o recurso ou a ferramenta que faltou no curso foi substituído pelo apoio da família, né? Como conheço um caso de uma pessoa, entrevistei uma pessoa que é formada em nutrição e hoje é uma profissional que atua na área clínica e a graduação dela, todo o processo de aprendizado também foi com o auxílio da família, que ela tem a perda total das duas visões, né? E a família fazia a leitura para ela dos textos da faculdade e assim foi auxiliando no processo de formação dela. Então, acredito que a família também hoje é um principal fator aí que contribui para a busca, para o incentivo dessa pessoa com deficiência também a buscar a sua qualificação e se especializar. Disse, eu tenho uma participação aqui, participou pelo Twitter, o Elton Souza. Ele é lá de Junqueiro, Alagoas, inclusive tem uma arte que ele trabalha com arte no computador. Ele diz o seguinte: quero um dia voltar a trabalhar, sei que sou capaz. E aí ele criou uma arte com a foto dele, não sei se dá pra gente ver aí na tela. Ele diz o seguinte: a deficiência me limita, mas a minha fé e o meu raciocínio me levam para longe, com a graça de Deus e a ajuda de muitos. É isso mesmo, Elton Souza. E tem também uma iniciativa que eu gostaria de chamar para a gente ver aqui, na rede social também, é da Gabriela de Carvalho Almeida. Tem a foto dela para a gente ver, olha só. Ela é formada, né, ela tem essa deficiência e, além disso, ela ajuda outras pessoas. Ela tem uma página na rede social que se chama Quero Acesso. Eu até conversei já com a Gabriela, convidei ela para vir aqui no programa. A gente vai marcar ainda, viu, Gabriela? Para você ver, ela é de São José dos Campos. É uma pessoa que participa da igreja, tem muitas iniciativas e, além disso, na rede social, ela ajuda as pessoas. Olha, por exemplo, aqui está toda a liberdade na cadeira de roda, mostrando que a cadeira de roda, né, não tira a liberdade de ninguém. E outras iniciativas, outras mensagens de motivação. Nem todo mundo que tenta consegue, mas todo mundo que conseguiu um dia tentou. E tantas outras mensagens e fotos que ela coloca aqui
para justamente conscientizar as pessoas e motivar as pessoas que têm deficiência a seguir em frente também. É isso mesmo, né? São essas atitudes que nos ajudam, né, a todos nós a tomarem consciência, né? Agora, a gente quis trazer esse assunto aqui hoje, né? Uma sugestão de um dos nossos telespectadores. Quero agradecer a todos que participam do Manhã Viva, né? E se você também quer mandar a sua sugestão, pode mandar para a gente, manhãviva@cançãonova.com. Manda o seu assunto, manda aquilo que você gostaria que nós conversássemos aqui no programa, que a gente também vai te atender, né? Claro, a gente vai correr atrás dos profissionais, enfim, para tentar te atender, viu? Agora, para a gente tentar ajudar né, essas pessoas com deficiência, a gente precisa entender um pouquinho, né? Porque às vezes elas vão em busca do trabalho e são exigidas algumas coisas que por lei não deveria, ou, né, ou a empresa talvez nem tem consciência, enfim. Mas, por exemplo, pode ser exigida a experiência do candidato com deficiência, além a experiência com relação à escolaridade? Fala um pouquinho para a gente. Como eu disse anteriormente, a experiência, o Ministério do Trabalho recomenda que não. Mas hoje, devido ao alto número já de contratações com pessoas, de pessoas com deficiência, hoje você já encontra no mercado de trabalho pessoas que têm experiência na área. Então, acredito que isso, na prática, precisa acontecer para determinados cargos que exigem, né, que são compatíveis, que exigem habilidades ou competências mais específicas, principalmente aqueles de nível técnico. A questão da escolaridade, acredito que entra na mesma linha, porque eu vou selecionar um candidato a partir do perfil, né, dos requisitos para aquela vaga. Então, o próprio Ministério do Trabalho, dentro da classificação brasileira de ocupações, ele recomenda que você, né, aliás, ele estabelece que para cada função, para cada determinado cargo, você tenha um determinado nível de escolaridade. Então, na prática, isso também precisa acontecer. E acredito que aí entra a dificuldade da maioria das empresas em contratar essas pessoas, devido à falta, hoje ainda, né, do preparo, do acesso à qualificação e à escolaridade. E o Ministério do Trabalho e Emprego ainda diz que não deve se exigir a escolaridade por conta das pessoas não terem um acesso igual às oportunidades de escolaridade. Porém, na prática, isso acaba muitas vezes sendo inviável, porque a empresa vai perder a sua qualidade, a sua produtividade, né, prejudicar os seus resultados, muitas vezes por conta da qualificação. Eu acredito que talvez deva-se pensar em uma flexibilização do próprio perfil do cargo a ser exigido, porque mesmo uma pessoa normal hoje que não tem nenhuma deficiência, ela apresenta também limitações. Eu não consigo muitas vezes encontrar o candidato 100% ideal para determinada vaga. Então, acredito que as empresas possam se sensibilizar até mesmo a buscar uma adaptação, uma flexibilização no perfil do cargo, de não fazer tantas exigências assim e preparar, lógico, com a sua equipe, os profissionais com qual ela vai trabalhar para ajudá-la no seu processo de treinamento, de capacitação, de aprendizado. Só para entender melhor, a lei rege que não precisa, né, a empresa não pode exigir a escolaridade e nem a experiências, mas na verdade, é uma recomendação do Ministério do Trabalho, não é que não obrigue, até mesmo por conta da particularidade de cada cargo, né, de cada função. Ok. Só para a gente entender, né, isso. Porque senão a gente fica, tipo assim, então não é que é lei, não, é uma recomendação. É uma recomendação, até para facilitar a inclusão dessas pessoas, né? Nós estamos recebendo aqui também o Helênio Willi, que trabalha no setor de radiodifusão, não é isso? Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Deus abençoe, viu? Amém. O Helênio, ele tem uma deficiência visual. Parcial. Aí eu adquiri pela doença toxoplasmose, mas só que vários outros setores. Aí teve a hidrocefalia e outras que por causa da doença
toxoplasmose. E como é que é para você? Você acha ainda que existe muita discriminação, Helene? Tem bastante ainda. Tanto no mercado de trabalho, quando a gente vai estudar, a gente tem muita dificuldades. Bastante. Eu tive quando entrei para estudar na escola, aí fiz o primeiro, segundo, terceiro, até o oitavo sério eu fiz normal, mas depois eu tive uma dificuldade, eu tive que parar, porque a dificuldade era muita. Aí eu tive que passar para o método Braille, porque o pessoal não aceitava muito não. Tem bastante dificuldades ainda continua tendo. Bastante. E aí eu acho que a maior situação hoje, na verdade, é mais de conscientização, não é? Isso mesmo. Porque eu acho que as pessoas sofrem mais com o preconceito do que, na verdade, até mesmo com a própria deficiência, não seria isso? Você não vive isso no dia a dia? Como é que é isso? O dia a dia meu é bem tem uns que te aceita melhor, tem uns que não te aceita, mas a gente tenta relevar bastante. Porque aí tenta acostumar, porque aí você tem que entrar no ritmo também, porque até a pessoa saber, no meu caso, é muito difícil. Até a pessoa descobrir, já me disse, é meio tarde. Agora, quais atitudes podem ser adotadas para facilitar a contratação das pessoas com deficiência? No caso, né, a qualificação, né, infelizmente tem que ter algumas. Me diz, alguma coisa ele tem que saber um pouquinho. Aí, ele tem que ser também assim, no meu caso, no meu jeito de pensar, tem que ser espontâneo, divulgar mais um pouco também, porque senão a pessoa não vai descobrir, não vai te conhecer. Agora a gente sempre vê, é Helênio, né? Helênio. Ele trabalha aqui na Fundação João Paulo II, na Canção Nova. A gente sempre vê, mesmo sem conhecer direito, e o que chama a atenção justamente, ele é uma pessoa muito educada e sempre atencioso. Eu acho que assim, a pessoa também ela se destaca no trabalho. E como ele falou, a pessoa tem que se destacar, né, Helene? E a gente percebe isso em você sempre pronto, educado, isso chama a atenção de todo mundo, realmente. Para mim não tem, para mim é pau para toda obra. E é interessante porque eu até não sabia que a deficiência dele, a princípio, no início, quando entrei, era visual, porque ele anda com muita facilidade pela chácara aqui, né? E isso é muito interessante, né? Toda a força de vontade, a disposição, né, Helene, também, em aprender e executar da melhor forma o trabalho, né? Nossa, eu penso que a gente tem que executar muito bem o trabalho da gente, para a gente mostrar que outras pessoas têm capacidade sim. Não pode ficar parado naquela dificuldade, não, você para mesmo. Mas isso, na verdade, é para todos nós, né? Porque, às vezes, a gente não tem uma deficiência física, mas a gente tem tantas outras, né? Exatamente. Mas tantas outras que a gente precisa vencer no nosso dia a dia. Agora, quando você sofre também, no ambiente de trabalho, às vezes, dificuldade? Algumas vezes sim, mas só que no trabalho mesmo, os meus colegas de trabalho me ajudam bastante. Agradeço a todos eles. Tanto no departamento de difusão, como também nos finais de semana eu trabalho como brigadista também. Você ainda trabalha como brigadista? Brigadista. Ajudando os outros. Ajudando os outros. Agora, como é que faz, né, para que isso aconteça nas empresas? Como que o empresário, né, aquele que contrata, deve fazer com que essa convivência seja bem harmoniosa? Eu acredito que a primeira coisa que precisa ser mudada é encarar a lei, né, não como uma obrigação, e sim como uma responsabilidade social. Olhar a pessoa e não a deficiência, né? Se você começa a olhar para a pessoa e não necessariamente que é uma lei que você precisa cumprir, senão você vai ser multado, mas em primeiro lugar olhar para a pessoa, dar oportunidade, assim como para outras pessoas também, de crescer, de se desenvolver, não apenas, né, colocar dentro da empresa para cumprir a lei, mas sim preparar e ter toda uma estrutura, né, um programa, na verdade, de desenvolvimento, de treinamento, de sensibilização até mesmo da equipe que vai receber essa pessoa e informações para que ela seja olhada com as suas capacidades e competências
e ser desenvolvida e ter sua realização também. Acho que o foco principal é a solidariedade, é a responsabilidade, né, de mudar esse olhar com relação à lei, né, que foi estabelecida. Não contratar simplesmente por conta da lei que obriga que você contrate, mas sim pensando na pessoa, né, que ela também tem qualidades e competências que vão contribuir com a empresa, não apenas para efetivar e não ser multado. Tem participação também de uma pessoa que ela tem deficiência, mas ela não foi contratada pela cota. Ela fala justamente isso. Sou portadora de deficiência física e comecei a trabalhar sem ser inserida pela lei de cotas. Fiquei muito feliz por ser contratada pela minha capacidade. Ao longo dos anos, busquei estudar. Hoje sou formada em gestão de RH, tenho minha missão na igreja, canta no Ministério de Música da RCC, é sócia da Canção Nova, tem uma vida normal, nada me limita. Tem uma outra participação, é de uma mãe, preocupada com o filho. Neide Costa tem um filho de 21 anos, ele é portador de deficiência intelectual e tem um sonho, o sonho dele é ser arqueólogo. Aí ele concluiu a duras penas o ciclo fundamental, porque o preconceito é grande. Estão à procura de uma escola para ele fazer o colegial. Ele trabalha em uma firma há mais de um ano, mas sofre discriminação nessa firma, com os colegas de trabalho. E aí a mãe tem que ter todo o jogo de cintura para resolver isso. E ela falou que a maior deficiência ainda é o preconceito. Pois é, e é isso que a gente precisa vencer, né? E por falar em preconceito, o que a empresa deve fazer, a gente está falando aqui de inclusão no mercado de trabalho, para evitar, né, que o empregado com deficiência seja tratado dessa forma preconceituosa, né? A gente está vendo que não é só na empresa, mas como o nosso assunto hoje aqui falando, como que a empresa pode... existe alguma lei que pune quando trata as pessoas com preconceito? De modo geral, não existe? Sim, acredito que, né, isso fere a moral, né, isso pode gerar com certeza danos, inclusive, né, não só para as pessoas, né, mas também para a empresa. E assim, e como eu disse anteriormente, preparar essa equipe, treinar, acho que as empresas precisam investir mais nesse treinamento e capacitação da equipe para receber essas pessoas, acolher, né, preparar não só a estrutura e espaço físico, né, adequado para receber, mas também todo o ambiente, todo o clima organizacional, né, para que ela seja acolhida também psicologicamente falando, né? E chamar a atenção das autoridades, né, dos nossos governantes, enfim, porque não é fácil, não é mesmo? Não é lidar fácil. no dia a dia, né? A gente precisa de mais acessibilidade. Isso, locomoção é muito difícil, né? Porque a gente também se esbarra nessa dificuldade quando eu vou contratar. Os ônibus hoje, né, não são todos adaptados, né? E então precisa-se muito dos incentivos também do governo nesse sentido, né, de isenções, para que seja facilitado essa adaptação, o acesso às empresas e investir, né, nisso também. Ok, gente, olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Espero que esse bate-papo nosso aqui possa ajudar, né, na conscientização de todos nós. Lembrando, eu acho muito importante a gente lembrar isso, Rodrigo, todos nós somos deficientes. Se não somos físicos, né, temos algum tipo de deficiência. Então, a gente precisa crescer nesse sentido. Não só as empresas, não só os governantes, o governo, enfim, que precisa sim melhorar a acessibilidade. A gente vê a dificuldade que enfrenta esses nossos irmãos no dia a dia, com acesso, igual você disse, a ônibus, a mercado e a tantas outras coisas. A gente acompanha isso de perto, né? As calçadas, os passeios. E, olha, existem leis e mais leis, mas na prática a gente vê muito pouco, mas muito pouco mesmo. Não é, Helene? No dia a dia, se fala de tanta coisa, mas concreto é muito pouco, né? E que nós possamos também trabalhar, né, a nossa cabeça, o nosso coração, para que possamos... a gente começou dizendo isso, né? Que o nosso coração, ele precisa estar cheio de amor para se transformar em gestos concretos. E é isso que a gente quer chamar a atenção, né, de todos nós nessa manhã,
para que possamos ser mais irmãos de fato, né? Mais atento à necessidade do outro e que nós possamos crescer, né? A partir dessa conversa nossa. Um recadinho aos empresários aí, a gente falou da dificuldade que não é, para essa capacitação. Então, se há dificuldade de capacitação, se não existe essa capacitação, por que não a sua empresa fornecer essa capacitação que eles precisam?